Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venham falar, irmãos, como o hino diz, menos de nós, menos de mim e mais do Senhor, né? Nós anulamos tudo aquilo que tenta nos prender ou nos impedir de chegarmos à presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver uma vida de abnegação, glória, porque Jesus disse, irmãos, quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma cruz para carregar, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem uma cruz, nós temos uma cruz, mas a cruz, aleluia, que o crente jamais deve abandonar, é a cruz que Jesus deu, amém? E que cruz é essa? É o peso de pregar o evangelho da salvação. Então, pregue o evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fale do amor de Jesus, fale, louvado seja o nome do Senhor, porque nós precisamos nestes últimos dias ser missionário, pregar a palavra de Deus, amém? Irmãos, o tema da nossa doutrina hoje é sobre oração. Quem ora alcança vitória, amém? Quem ora alcança vitória. Se é uma das coisas que Jesus sempre gostou, foi de orar. Quando ele ia para o Monte das Oliveiras, e aí teve uma hora que ele pegou os seus discípulos dormindo, porque eles estavam cansados. Cansado de quê, irmão? Cansado de estar ali, aleluia. Não é porque eles estavam cansados da batalha, da fadiga, não. Porque eles estavam cansados e não foram capazes de orar pelo menos uma hora com Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, amém? Livro de Salmos, glória a Deus, aleluia. Salmo de número 86, oh glória a Deus. Abra aí, irmãos, para a gente meditar nessa noite, aleluia. Salmo de número 86. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim, ó: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração. Versículo de número 6 do Salmo de número 86, versículo de número 6. Dai ouvido, Senhor, a minha oração e atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia clamei a ti, porquanto me respondeste. Aí pula lá para o versículo 11, irmão. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Versículo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o último versículo do Salmo. Mostra-me um sinal para bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém? Esta é uma oração de Davi, implorando ardentemente pela um socorro. Amém? Davi, irmãos, para quem não sabe, era um homem que a Bíblia vai falar que ele era segundo o coração de Deus. A Bíblia relata que Deus diz assim: encontrei um homem
segundo o meu coração, aleluia. Mas o fato de Davi ser um homem considerado, irmão, como um homem segundo o coração de Deus, isso não lhe dava o direito, aleluia, dele ser um homem privilegiado diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações, porque a pessoa que é privilegiada diante disso, ele não vai passar por esta circunstância. Mas todos nós sabemos, aleluia, que embora louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos passar, irmã Luciene, por problemas. Isso não quer dizer que nós não vamos passar, diácono Edineudo, por aflição. A própria palavra diz, a Bíblia fala, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, aleluia, porque eu venci, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, irmão, nós passamos por todo tipo de dificuldade, aleluia, pois é nas dificuldades, aleluia, que nós encontramos no Senhor o nosso refúgio, e através da oração que nós vamos conseguir atravessar as batalhas que atravessa no dia a dia. O inimigo de nossa alma, ele faz de tudo para desvanecer a sua vida, para que você não venha mais para a casa de Deus, ou para que você não busque mais ao Senhor, aleluia. E o salmista disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Diga comigo: eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh glória! Entenda uma coisa nessa noite, irmão: sem oração, aleluia, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um sonzinho mais alto nesse som aqui, diácono Edineudo. Aleluia. Assim, um som mais grave, que eu estou falando muito, assim, muito agudo aí, rapaz, eu estou com uma voz bem fina, viu? Oh, glória a Deus. Vamos continuar aqui, meus queridos. Aleluia. Som, oi, 1, 2, 3. Oh, melhorou. Glória, está ouvindo aí, pessoal? Porque eu falo longe do microfone, e aí eu queria que desse um tom mais grave, né? Que é para obrigado, diácono Edineudo. Isso é uma bênção, meu querido. Então, irmão, é necessário que a gente entenda uma coisa: que sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum, aleluia. A chave da vitória e a chave da nossa conquista chama-se oração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi vivia uma vida em constante batalha, aleluia, e a Bíblia vai falar que Davi foi um homem que ele deslizou na sua caminhada. Nós somos, irmão, sujeitos a errar na nossa caminhada, mas na nossa caminhada, se a gente errar, pelo contrário, ao invés da gente se afastar dos caminhos do Senhor, a gente se aproxima mais do Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que confessa as suas falhas, os seus pecados a Deus e abandona, alcança dele misericórdia. Oh, aleluia, Deus. Então o salmista estava passando pelo momento difícil. Nós conhecemos a história de Davi, e nós sabemos muito bem, irmão, que Davi, aleluia, ele cometeu um pecado de adultério. Irmão, se você soubesse
como é que é horrível o pecado de adultério, porque Davi tinha a esposa dele, mas Davi, ele olhou para outra mulher, aleluia, e além dele ter cometido, irmão, este pecado, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele ainda mandou como se matar o esposo da mulher, mandou que o soldado dele, que me falha a memória o nome, que é bom de Bíblia, diz aí para mim, é Urias, se não me falha a memória, o nome do soldado, é Urias, né? Muito bem, os universitários aqui estão do meu lado, irmão. Então o nome do esposo de Betseba era Urias, e Davi, ele olhou para ela, e ele se apaixonou pela mulher, e para possuir ela, mandou que o rapaz fosse para a batalha de guerra na frente do exército, onde era mais perigoso. Oh glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cometeu este pecado, porque ele arrancou praticamente a mulher do soldado dele. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa deste pecado, irmão, Deus manda um profeta aí na casa dele, sem ser os obreiros aqui. Como era o nome do profeta? Quem é capaz de dizer? Quem foi que respondeu fora a Isabela? Eita glória. Aí Deus manda Natã, irmão, ir lá na casa de Davi. Entenda uma história, por causa que ele, irmão, desviou o olhar de Deus, Deus resolveu dar uma sentença para Davi. Oh glória. E a Bíblia diz que Natã chega lá perto de Davi, e quando ele chega lá perto do rei Davi, o Natã diz assim: Davi, tem um homem que só tinha uma novilhazinha de vaca, só tinha uma ovelhinha, Davi, e tinha um homem que tinha tantas e tantas ovelhas, Davi. Aí sabe o que foi que esse homem fez, Davi? O que foi? Esse homem, Davi, ele pegou a única ovelha que aquele homenzinho tinha, e ele tinha muitas ovelhas, e pegou a única ovelha que aquele homem tinha, pegou ela e matou, e foi comer ela. Aí o Davi: é mesmo? É sim. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Natã diz assim para Davi: Davi, esse homem é digno de quê? E o que foi que Davi respondeu, igreja? Esse homem é digno de morte. E Natã, irmão, estava falando de quem? Estava falando dele. Olha, Davi, pois esse homem é você. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi, não vai sair da tua casa a espada, aleluia, de dentro da tua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi vai orar, irmão Neto, clamar por misericórdia. E a Bíblia diz que Davi ora e diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo, aleluia, aleluia. Então, irmão, é bom quando a gente clama, mesmo em meio às aflições da vida, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que o negócio não esteja muito bom, aleluia, porque o clamor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, chega até o trono de Deus. A oração, sem oração a igreja não chega a lugar nenhum. Sem oração, irmão, eu não entendo porque você consegue viver sem oração, aleluia, porque eu não consigo não, irmão, eu sou muito fraco para viver sem oração.
Se eu viver sem orar, eu caio. Se eu não orar, aleluia, se eu não buscar a face do Senhor, eu não consigo ir a lugar nenhum, aleluia. E nessa noite Deus está despertando nós para nós orarmos, aleluia, porque nós temos família, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós clamamos por uma cura, nós clamamos, aleluia, pelo nosso familiar, nós clamamos, aleluia, por nossa vida, nós clamamos, às vezes porque nós estamos passando por momentos difíceis, e Deus está dizendo nessa noite, é preciso que nós venha a orar, porque a oração do justo, muito pode em seus efeitos. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que ele orou. E quando ele orou, irmão, por 3 anos, se não me falha a memória, em 6 meses, não choveu sobre a terra. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem no poder da oração, aleluia, de dizer, eu não quero que chova e não chove mesmo não. Sobre o poder da oração, você diz, eu quero que chova e vai chover, aleluia, porque se você acreditar, se você orar, se você clamar, no tempo da angústia, Deus vai te dar o livramento, aleluia. E era isso que Davi estava passando pelo momento difícil, mas Deus, aleluia, deu livramento para ele. A oração, irmão, ela eleva a alma. A oração, ela repreende a depressão. A oração, ela repreende a ansiedade. A oração, aleluia, ela causa, diga comigo, ela causa uma intimidade com Deus. Eu não sei contra vocês, quanto a vocês, irmão, mas quando eu oro, eu sinto Deus mais perto de mim. Eu acredito que quando você ora também é desse jeito. Quando você ora, Diácono Edneudo, quando eu estou orando, aleluia, tantas coisas boas acontecem, aleluia. Porque Deus, irmão, Ele gosta do crente que ora. Porque o crente que ora, louvado seja o nome do Senhor, está buscando uma intimidade com Deus. Sabe por que muitos hoje não vencem na vida? Porque não vivem mais uma vida de oração. Aleluia. A Bíblia diz que o salmista Davi vai dizer que o prazer dele está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então que nessa noite a tua alma venha se elevar. Lê aí para mim o Salmo de número 141, verso 2, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés, irmão, foi um homem que orava, ele passou 40 dias orando em cima de um monte. E a Bíblia vai dizer, irmã Francisca, que quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava. Oh, glória. Eu não sei se você entende, irmão, mas enquanto você ora, a presença de Deus se aproxima de você e o teu rosto brilha, aleluia. Tem pessoas aqui que não tem mais força de orar, irmão Frank, já perdeu a intimidade com Deus, aleluia. Tem pessoas aqui, aleluia, que acorda, que dorme e acorda e não fala mais com Deus, e Deus está cobrando de ti. Como é que tu quer vencer uma vida desse jeito? Como é que tu quer vencer as tuas batalhas, aleluia? Como é que tu quer vencer as tuas angústias? Como é que tu quer vencer o teu momento difícil, aleluia? As ansiedades que aparecem, se tu não tem coragem mais de dobrar o teu joelho, de orar, de buscar a Deus, de andar com Deus, de falar com Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão Dinei, que Enoque tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele foi o que, irmão? Transladado. Ninguém viu mais ele, porque ele tinha uma intimidade, irmão Olivanda, com Deus. Aleluia. Fica de pé aí, Frank, por favor, que eu vou fazer aqui como é que
Como é que Enoque andava com Deus? Dá licença, me abraça aqui, meu filho. Bora andar nós dois aqui, ó. Enoque andava assim falando cara a cara com Deus, ó. Bora, pode andar, meu filho, não se preocupe não. Deus está falando nessa noite. É a oração, a intimidade, aleluia. Então, quando Enoque andava assim com Deus, que olharam, não viram mais Enoque. Oh, intimidade. Oh, glória. Você não gosta de ter intimidade com a sua esposa? Tem intimidade com Deus. Oh, glória. Intimidade com Deus de oração, para que a sua família resista nesses dias maus. Porque o que Satanás tem tentado contra a sua família não está no gibi. Porque a família, desde o começo, vou largar esse microfone, porque Deus está falando aqui, porque desde o começo a família é um projeto de Deus. A base de uma sociedade sólida, diga comigo, a base de uma sociedade sólida é uma família bem estruturada na presença de Deus. Ora, igreja, droga o teu joelho, igreja. Oh, glória. Porque nós precisamos nesses últimos dias orar, porque o inimigo tem tentado de todas maneiras jogar as vendas dele para tentar te cegar, para você não buscar mais a Deus, aleluia. Mas o salmista Davi, irmão, nas suas crises de ansiedade, nas suas crises de depressão, nas suas crises de angústia, nas suas crises de tristeza, ele buscava ao Senhor. Oh, glória. Salmo de número 40, como é que diz? Bora, quem está no Salmo 40 aí, por favor. Mas primeiro lê o Salmo 141, verso de número 2. Quem está com o Salmo 140, lê aí, Isaac, por favor. Amém, Isaac? Glória a Deus. Tu estava lendo o salmo todo, não era? Isso, é crente esse menino aí, viu? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo de número 141, verso 2, irmãos, vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Suba a minha oração perante a tua... Oh, glória, muito bem. Porque se nós não estivermos preparados para orar, e que a nossa oração não suba até a face do Senhor, irmão, nós estamos pegados. Além de nós não gostar de orar, ainda nós oramos assim, ó. A oração do crente sem compromisso, ó. Jesus, me dá uma boa noite. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Diga aí, irmão pastor. Aí Jesus diz assim: pois pega, come a tua jiboia. Então, irmão, o salmista diz: suba a minha oração, porque ele sabe, irmão, que orar não é fácil. Orar, irmão, é a gente se deixar de se levar por si mesmo e fazer a vontade de Deus. Então o salmista diz: suba a minha oração perante a tua face, como que, irmão? Oh, glória. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: oração, diácono Ednildo, é como incenso às narinas de Deus.
Quando você ora, o inferno recua. Deixa eu te dizer nessa noite, ora pelo teu casamento. Você está pensando que você fica olhando assim e o inimigo está olhando só para você e dizendo, não está acontecendo nada? Você está pensando que ele não está planejando, que ele não está jogando seta na mente, porque falta oração? Eita, minha, o negócio aqui tá sério. O negócio está sério, meu irmão. Porque quem sonda a mente e o coração aqui é Deus. Oh, glória. E Deus quer que nós tenhamos uma vida sólida com Ele, através da oração, para que o inimigo não tenha brecha. Oração fortalece o espírito e enfraquece a carne. Oh, glória. Eu quero ver o capeta entrar no crente, no casamento dele, na vida dele. Se ele orar, eu quero ver que ele entra. Entra não, irmão. Sabe por quê? Porque nós vivemos em constante oração. Oh, glória. Porque a oração é a chave da vitória. Deus é fiel. Agora, nós vivemos a vida toda, irmão, só uma vida natural. Nós estamos natural. Nós somos natural, irmão. Se nós somos só assistentes de culto, irmão, nós estamos tipo natural de Deus. Porque nós não oramos em casa, nós temos força de orar em casa. Quando o pastor faz uma campanha de oração, ninguém vem. Quando o pastor faz o clamor do meio dia, ninguém vem. Aí nós queremos vencer desse jeito, irmão. Só que o salmista Davi, ele é top. Ele, Senhor, que a minha oração suba como incenso e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Oh, glória. Oh, aleluia. Davi, irmão, ele dormia para orar e orava para acordar. Aleluia. Quando ele acordava, ele já acordava com o joelho no chão. Crente assim, irmão, já ora, já levanta com os joelhos no chão. Aleluia. Crente que preza, aleluia, quando ele se acorda, ele se lembra que ele tem um Deus que tudo pode. E o salmista Davi, quando ia dormir, Salmo de número 4, se não me falha a memória. Vamos lá, irmão. Vamos lá para o Salmo de número 4. Ou é Salmo de número 3. Ó a oração de Davi, ó. Oh, glória. Versículo de número 8. Salmo 4, verso de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em oração, irmão. Então um homem desse aqui tinha intimidade com Deus. Ele disse, Senhor, o mundo está desabando lá fora. Os meus filhos estão querendo tomar o meu reino. O que aconteceu dentro da minha casa, Senhor, foi vergonhoso. Mas eu estou aqui dizendo que eu vou me deitar. Em paz eu vou me deitar e logo pegarei no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Oh, glória. Sem oração, irmão, ninguém não cria intimidade com Deus, aleluia. O Salmo de número 40, vamos lá para o Salmo de número 40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória. Sabe o que é orar, querido? Orar não é simplesmente eu de chegar aqui na igreja, que tem muitos crentes hoje, irmão, que chegam, nem coragem de dobrar mais os joelhos para orar, não tem mais, chegam na igreja e não dobram o joelho para orar. Eu sou observador, irmão. Eu vejo o crente chegando aqui, senta na cadeira dele, pronto.
não tem mais força de orar, não tem mais força de buscar a Deus, irmão. Então quando você chegar na casa do Senhor, guarda o teu pé, já chega assim, ó, eita glória, é guardar o pé, e já chega e já droba o teu joelho. Pode prestar atenção, irmão, quando eu entro ali, pode prestar atenção, olhe para mim se eu não drobo meu joelho neste púlpito aqui. Você pode prestar atenção quando eu chego, seja para oração, chego para qualquer, porque eu aprendi assim. Eu oro, eu busco a Deus lá em casa, no meu quarto. Ora, se não for o Senhor, diz a palavra, o inimigo já tinha nos comido vivo, irmão. Se a gente não orar, se a gente não buscar, o desânimo vem, a frieza vem. E nós vamos perder a intimidade que nós temos com Deus. Então, igreja, nestes últimos dias, ore. Nestes últimos dias, busque a face do Senhor, porque sem nós buscarmos a face do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. A oração, ela é entendida como um cheiro suave às narinas de Deus. Salmo 142, verso 2. No livro do Êxodo, Deus fala a Moisés para levantar o tabernáculo e divide um átrio ou um pátio no lugar santo e o lugar santo dos santos ou santíssimo, que colocasse as peças no lugar devidamente apontados por ele. No Antigo Testamento, quem oferecia o incenso eram os sacerdotes, ou seja, só quem tinha, diácono Adineudo, o direito de entrar no lugar santo dos santos, quem era, irmão? Isso, ou o sumo sacerdote. Eles ofereciam o incenso sobre o altar, ou seja, aquela oração, aquele incenso, ele subia como um cheiro suave às narinas de Deus, e era perdoado os pecados de quem tinha pecado, de todo o povo. O sacrifício era anual pelo pecado de todo Israel. E no lugar santo dos santos, os sumos sacerdotes, uma vez no ano. Hoje, nós podemos entrar no santo dos santos. Podemos ou não, irmão? Podemos sim, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Oh, glória! Porque o sumo sacerdote Jesus, ele já fez o sacrifício por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos sacerdote, irmão. Você é sacerdote agora. Vamos ver, diácono Adineu, 1 Pedro aí, lê para mim, por favor. 1 Pedro 2, 5, verso 5 e verso 9. Enquanto isso eu tomo uma águazinha. Se tivesse, vai pegar lá. Também não precisa encher não, viu, diácono Franco? Só pelo meio. Não, 5, verso 5 e depois o 9. Adquirido. Oh, glória! Então agora, irmão, você é sacerdote sobre você mesmo. Você é sacerdote sobre a tua casa. Então o que é que Deus está dizendo, irmã Luciene? Ofereça sacrifício. E qual é o meu sacrifício, pastor? É a minha oração. Está ótimo, obrigado, irmão. Agora, Deus nos fez sacerdote, e agora nós temos que oferecer sacrifício vivo, como cheiro suave às narinas de Deus, aleluia. Não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer, aleluia. Quando houve uma batalha no céu, irmão Neto, o Satanás foi expulso do céu, foi expulso lá de lá. Diz a Bíblia que foi com a terça parte dos anjos que servia Satanás, Lucifer. E a Bíblia diz, irmã Luciene,
que uns ficaram nos ares, outros estão na terra. Por isso que o bicho é atormentador, porque tem legiões de demônios na terra. E outros desceram às mais baixas terras, ou seja, estão no abismo. E irmãos, nós lutamos contra os que estão aqui na terra e os que estão nos ares. Porque os que estão na terra, diz assim, não é para tu orar não. Os que estão na terra, aleluia, tem botado discussão dentro da tua família e tu cada dia está se enfraquecendo mais. É por isso que as vidas hoje estão perdendo o amor pelo cônjuge, pelo marido, porque não oram mais, porque não buscam mais a Deus. Aí quando o inimigo vem com força, com violência, aí a pessoa ataca da mesma maneira. Aí meu irmão, tu pega, teu marido já é fraco, tu é fraca, e os dois querem ir de karatê, como é que vocês vão sobreviver desse jeito? Oh glória, vai para o joelho. Jesus, não foi ela que falou não, mas o que está nela vai sair agora, em nome de Jesus. Aí sim, aí tu vai ter um casamento sólido, aí tu ora, aí tu busca, aí sim, o negócio vai ser resolvido. Mas tu querendo resolver da tua própria maneira, cria uma certa barreira. Daqui um pouco tu olha para o teu cônjuge e diz, o bicho abusado, pelo amor de Deus, rapaz, eu estou perdendo o amor por esse homem, eu estou perdendo o amor por essa mulher. Misericórdia, vai queimando, Jesus. Porque tu não tem coragem de batalhar pelo teu casamento na oração. Aí com pouca, ao invés de estar olhando para o teu marido, já está desviando o teu olhar para outra, para outro. Porque você está ferido o teu coração, ao invés de ir para os pés de Jesus. Jesus, cura a minha alma e cura a alma dela. Oh glória. Meu irmão, o negócio é brincadeira não, meu irmão. Você está achando que é brincadeira, é? Brinque não. Não brinque não, que o Satanás não brinca de ser Satanás não. Só para você ter uma ideia, tinha um homem andando nu aí no meio da rua aí, que foi notícia no Martinópolis todinho. Não sei se vocês viram o vídeo, mas lá em Chaval, meu irmão tem um grupo daqui de Martinópolis, um irmão meu, lá de Chaval, sabe as coisas que acontecem aqui em Martinópolis, primeiro do que eu, porque não ele lança lá no grupo da família. Aí Chaga, o que é que está acontecendo aí? Esse homem andando nu no meio da rua. Aí disse assim, rapaz, é demônio puro. Porque para andar nu no meio da rua, irmão, só sendo um gadareno mesmo. É ou não é? Porque quando a pessoa vira gadareno, irmão, ele não anda com roupa, ainda vai morar no cemitério. Mas por que é isso? Porque hoje a igreja está muito natural. É muita briga entre si e pouca oração. Aí como é que tu quer uma igreja que sobrevive, irmão, sem oração? Oh glória. Então a oração tem poder. Tá que eu vejo esse casal de rapaz aqui, moça e rapaz namorando. Há um mar de rosa, irmão. É um mar de rosa, irmão Frank. É um mar de rosa. Mas vão morar os dois juntos se não voa a panela para um lado e bulho para outro? É, meu irmão. Hoje, quando eu for fazer um casamento hoje, eu vou mudar o meu sermão. Eu não vou falar assim não. Olha, ele tem defeito, ela tem defeito. Eu vou dizer assim, ó, cria vergonha na tua cara. Tu vai casar com ela, quando você estiver se batendo um com o outro, não é um para ir para um lado, outro para outro não. Que outra coisa que o Satanás gosta de operar, irmão, é separando um homem de marido, de mulher, um vai dormir no canto, outro dormir no outro. Coisa feia.
Isso é coisa de cristão, isso é de quem não tem Jesus na vida, meu irmão. E o cara que devolver a mulher, pior ainda, merece uma peia. Sabe o que é isso? É falta de oração, irmão. É falta. Tem pessoas hoje que casam, não conseguem, irmão Olivando, comer nem 1 quilo de sal junto. Como é que é, irmão? É porque, deixa eu lhe explicar o sentido. 1 quilo de sal para comer, para você estar temperando a panela, você só bota um pouquinho. Aí ele vai desvaziando um pouquinho, né? Aí, meu irmão, tem gente que não come nem 1 quilo de sal junto, já está se separando, o saco de sal está pela metade. É porque só bota de pouquinho, irmão Luciano. Não come 1 quilo de sal junto. Eles já estão para um lado e outro para outro. Agora eu faço que nem um cantor lá da internet. Isso é coisa do cão. Oh, glória. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos estar fortalecidos, porque o inimigo vem com fúria para querer destruir a igreja, mas igreja que ora é protegida, é guardada. Igreja que ora vive uma vida de santidade, uma vida, aleluia, que o inimigo vem contra ela, mas ela está firmada na rocha. Então, irmão, nós temos várias legiões de demônios nos ares, que quando a gente ora, diácono Edneudo, eles estão, querendo impedir nossas orações. Aí, irmão, nós estamos brincando de ser família, brincando de ser crente. Aí como é que nós quer, ao menos um minuto que a gente ora, como é que você quer que essa oração suba como incenso, como cheiro suave às narinas de Deus? Agora a oração do salmista Davi não, aleluia. Ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, ele lavava os joelhos de manhã e de tarde ele ainda estava orando. Aí aquele homem, irmão, quando o Satanás vinha para cima dele, irmão Francisco, olhava assim para ele assim: bichinho aí, eu posso até estar perto, mas encostar não encosta não. Oh, glória, isso, irmão, dá glória a Deus. Porque crente que ora, ele se reveste de poder. Crente que busca, ele se reveste de poder. Crente que busca, ele vence a carne, ele vence as lutas, ele vence o mundo. Irmão, você acha que eu perdi a oportunidade de estar aqui com este microfone na mão? Um dia eu fui um cachaceiro velho caído. Caído na coxia. E aí eu vou descer aqui um pouquinho. Um dia, irmã Edileuza, eu vivia bêbado, caído, que nem um cachorro velho. Você sabe aqueles cachorros velho rabujantes que o pessoal dá um chute? Sabe meio seu cachorro? Pois era assim que eu vivia. Bebo velho, fazendo vergonha, meu pai, minha mãe. Chegava lá em casa e eu era valente, viu? Eu queria bater em tudinho. Quando eu cheguei uma vez lá em casa, que os meus irmãos partiram em cima de mim, eu queria ir em cima do rei. Quando eu fui partir para cima dele, meus irmãos me agarraram. E aí a gente se embolou dentro de casa, era voando para cima, outro para baixo, e eu agarrado. Não era eu mesmo não, era os capetas. Porque os capetas, irmão, é que dominam as pessoas para levar para o vício do álcool para beber. A Wanda é doida para se libertar, mas os capetas deixam? Não deixam, porque ela não vive uma vida de oração. Mas quando eu chegava lá em casa, já que de Deus bebo, eu dava vontade de bagaçar, era tudo. Queria dar uma de valente, era o homem mais valente que tinha lá em Chaval. Coitado, não valia de nada. Aí um dia Jesus disse: eu vou te chamar. E ele me chamou, e eu estou aqui. Orando, buscando a Deus, porque eu não quero viver uma vida de cachorro. Nunca mais
E hoje eu tenho uma família bonita, tenho minha filha aqui que é linda, tenho meu filho aqui que é bonito, tenho minha filha lá no Rio de Janeiro, tenho minha esposa, mas a gente vive debaixo de oração, irmão. Não é fácil não. Oh, glória. Irmão Lucênio, nós temos um inimigo que não gosta do ser humano não. Ele todo dia quer destruir. Todo dia o inimigo quer levar nós para o buraco, para o abismo. Mas nós somos espertos, irmão Cauê. Eu sou esperto, diácono Edneudo. Quando Jesus abriu meus olhos, que eu olhei para o mundo, nunca mais eu quis botar uma dose de cachaça na minha boca. Vai para lá, vai na outra, não a mim. Nunca mais, irmão. Cigarro, irmão Olivando, eu fumava cigarro. Eu ia para Maré, que eu era pescador, né? Eu ia para Maré com um pacote de saci no bolso. 9 horas da manhã eu saía para Maré. Quando dava 5 horas da manhã, que amanhecia o dia, eu já estava sem nenhuma pedra no saci, já tinha fumado o pacote todo. E Jesus, ó, pegou e arrancou de mim. Eu vou jogar no mato. Arrancou de mim. Aleluia! Aí tu acha que eu vou deixar um Jesus desse, meu irmão? Que me colocou eu aqui como príncipe. Oh, você é príncipe, você é princesa. Agora nós precisamos viver uma vida de oração, igreja. Oh, glória. Não é verdade, Diácono Frank? Se não orar, não tem como viver. Tá aí, ó. Tem este casal de rapaz aqui, essa moça e este rapaz. Se porventura eles forem casar, fazer o casamento deles, eu vou dar uma lição, eu vou dar um sermão. Tem que orar os dois. E se não orar, não entra dentro dos planos da vontade de Deus. E se eu for fazer o casamento deles, então eu vou dar um sermão diferente de hoje. Porque de primeiro, quando eu fazia casamento, eu dizia assim, é assim e é assado. Eu vou dizer assim, vocês criam vergonha na cara e respeitam um outro, porque a partir de agora o negócio não é mais namorinho não, o negócio agora é mais pegado. Porque quando a gente namora, meu irmão, o coração da gente fica assim, tibum, tibum, tibum. Quando eu namorar, irmão, quando dá, rapaz, é de noite, chega logo de noite que eu quero ver minha namorada. O interessante é que a gente dorme junto, amanhece junto e agora não tem mais esse desejo. É a idade, irmão Dinei? É a idade, né? Irmãos, mas todos nós devemos viver uma vida de oração para a gente vencer as batalhas do dia a dia. Ser humano é bicho complicado, não é não, irmã Francisca? Não é não, diácono Edneudo? Ser humano é difícil de entender. E você está vivendo com um ser humano, não é com um anjo não. Porque se você fosse se você fosse perfeito, então Jesus não precisava ter morrido por nós, que agora nós éramos perfeitos, né? Então entenda uma coisa, irmão. Quando teu marido olhar com o bico assim torcido para ti, eu diz assim, com uma abelha que te ferrou, foi? Porque se for, vou dar um cheirinho aí, vai dar certo. Vai passar a dor. Vai passar o biquinho. Ou não, faça outro biquinho aí para ti, né? Então, irmão, é isso aí. Oração é a chave da vitória. Oração é a intimidade que nós temos de andar com Deus todos os dias da nossa vida. É a chave da vitória. Diga comigo, chave da vitória, da vida financeira, da vida com saúde, da vida conjugal e da vida espiritual. Então recebe renovo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, através da oração, porque se nós vivermos natural, nós vamos pelo ralo, mas se nós vivermos espirituais, nós vamos subir para a glória, amém? Que Deus abençoe a igreja, fica de pé a igreja, em nome de Jesus. O diácono Edneudo ora aqui por nós, e eu dou as bênçãos apostólicas, amém?